Amém. Livro de Deuteronômio, então, Deuteronômio aponta para a segunda vez que a lei foi anunciada para o povo. Primeira vez, a lei foi anunciada para o povo através de Moisés no Monte Sinai. Mas toda aquela geração de Moisés, pereceu no deserto. E Deus então continuou a sua história agora a partir de um novo povo, que são os filhos dessa geração. É a geração de Josué. Josué, então, eles chegam, então, à Terra Prometida. E agora, Moisés sinaliza, ele conta, a primeira coisa é que ele conta a história de Israel para o povo. Foi isso que nós lemos no capítulo 1 de Deuteronômio. Moisés, ele sinaliza a fidelidade de Deus até aquele momento. Ele diz, olha, está se cumprindo a promessa que Deus havia dito para Abraão, para Isaac, Jacó. Está se cumprindo agora. Pois bem, mas, como você sabe, nós lemos, Moisés, ele não entra na Terra Prometida, ele avista, mas ele não entra. Então agora a geração de Josué que vai herdar essa terra. Pois bem, a partir do momento que Moisés, então, ele conta a história do povo de Israel para o povo de Israel, ele nomeia os auxiliares também. E aí, agora, no capítulo 2, ele sinaliza então a continuidade da viagem pelo deserto, ok? Diz assim, Deuteronômio capítulo 2, verso 1. Moisés disse ao povo, então continuamos a viagem pelo deserto da direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo à região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse, vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado, para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi com os descendentes de Esaú que dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembre que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu de vocês durante 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai a Elat, a Enzion-Geber, até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse, não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Você percebe a história sendo contada aqui. Tudo o que havia acontecido até ele chegar naquele lugar, na Terra Prometida. Então Moisés está recitando a história aqui. Os momentos marcantes, o que aconteceu, por onde eles passaram. Ok? Então, eles chegam na Terra Prometida e Moisés conta toda a história do povo de Israel. Certo? Você está conseguindo enxergar isso? Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse:
Passe hoje, passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque nem entre em luta contra eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não daria a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles, eles eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os oreus e os edomitas ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram da direção sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando na cidade deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravesse o rio Arnon. Depois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Olha a promessa que Deus deu aqui para Moisés. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que mora na cidade de Esbom, um tratado de paz, com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú que moram em Edom e os moabitas que moram em Ar já nos deram licença para passarmos pelo país deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus... Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Depois fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom. Ataque imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. Senhor nosso Deus nos deu a vitória. E nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Armão, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficaram nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem nos outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Baçã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como havíamos feito na guerra contra Senhor, o rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles 2 reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam de Monte Hermon e Sirion, e amorreus o chamam de Senir.
Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte do leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes, chamado Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: depois que tomamos posse da região da leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés dei o resto de Gileade, e toda a região de Bazã, de Og, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira de Jesur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gade dei o território que vai desde a região de Gileade, na região direção do sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia no norte até o Mar Morto no sul e até o pé do Monte Pisga no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade, a metade da leste da tribo de Manassés, a seguinte ordem: o Senhor, o nosso Deus, lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse da terra deles. Mas as mulheres, as crianças, o gado, eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, o nosso Deus, está dando a eles ao oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você ouviu o que o Senhor Deus fez com aqueles 2 reis, Seom e Og? Porque é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Uau, linda essa promessa aqui, né? Não tenham medo deles, pois eu, o Senhor, o seu Deus, combaterá por vocês. Meu Deus, não tenham medo deles, pois o Senhor pelejará por vocês. Não tenham medo deles, pois o Senhor combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, o teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e tão maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica do outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais disso. Suba o monte de Pisga e lá de cima olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o, encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que eu lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus. Vocês mesmos viram que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto,
Obedeçam fielmente todas essas leis. E assim os nossos outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. O nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que hoje estou lhes dando? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, o nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem aos seus filhos. Então, vocês foram e ficaram em pé no Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e das nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estavam fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor, o nosso Deus, repartiu o sol, a lua, as estrelas e entre os outros povos, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na terra boa que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor, ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já tiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado muito grave, e ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra, que vai ser de vocês no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações. Meu Deus do céu, você está percebendo aqui que tudo isso que Moisés está citando para o povo, exatamente o que aconteceu. Ele está dizendo: não façam ídolos, não aborreçam o Senhor, ele vai dar terra para vocês, continuem fiel. Vocês viram o que aconteceu com os outros povos? Vocês estão lembrados o que aconteceu com outro rei lá? Lembra que aquela vez que uma parte do nosso povo estava idolatrando Baal, que foi engolido pela terra? Você está lembrando disso? Então, não caiam no erro dos pais de vocês. É isso que ele estava falando. Ele estava dizendo: olha, se vocês forem idólatras, vocês serão destruídos e serão governados pelos inimigos de vocês, se tornarão escravos. Exatamente isso que acontece, né? Na sequência, o povo de Israel, ele, assim como já na saída do Egito, mas toda a história, né, é uma história de altos e baixos, né? E a nossa história também, né? Muitas vezes altos e baixos, as inconsequências, né? Até nós firmarmos e entendermos que nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Só que agora não depende mais de nós, essa é a graça de nós vivermos hoje, né? Agora depende de Cristo. Então nós somos a nação santa por causa de Cristo. Sacerdócio real, né? Uma propriedade escolhida por Deus, né? E Moisés estava orientando aqui.
O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão os deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão se o buscarem de todo o coração e toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, o nosso Deus, e obedecer aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é um Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados, que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu e ouviu falar de haver conhecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo? Como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele? Como o Senhor, o nosso Deus, fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como ele, no meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito? Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há outro Deus, a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu, e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo, e no meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês. E Ele mesmo, com sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras naquelas nações, onde vocês estavam morando agora. Fiquem sabendo agora. E nunca se esqueçam isso. Somente o Senhor é Deus, lá em cima do céu e aqui embaixo da terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para sempre. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém que não tinha ódio, de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Lembra as cidades de refúgio? Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, do deserto, no Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras destes 2 reis amorreus, a leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do Rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estavam aqui vivos. Estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte. O Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de coisa alguma que há lá em cima do céu ou aqui embaixo da terra, e nas águas debaixo da terra. Nem se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até que os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações.
Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Façam todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, os tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, estou ordenando. Para que você viva muito tempo e tudo ocorra bem para você na terra que eu lhe estou lhe dando. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a mulher de outro homem. Não cobice nada que seja de outro homem. Sua casa, suas terras, seus escravos, seus animais e qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do Monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta. E deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo: O fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: Eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fica aqui comigo, e eu lhes direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis da terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que ele mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra em que vão possuir. Moisés disse ao povo: São estes os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e vão possuir. Temam o Senhor, o nosso Deus, vocês e seus filhos, seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Hoje Israel tem o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas, nas suas casas e nos seus portões. Perceba aqui, que a instrução é: escrevam essas leis na testa de vocês, para que vocês não esqueçam.
os judeus, eles entendem isso de forma literal, né? Por isso que eles têm, é, você vai ver os judeus ortodoxos, eles usam aqui na testa uma caixinha, é, é o tefilim, não me trai a memória. E ali contém uma caixinha que contém os 10 mandamentos. Então, coloque por frontal entre os olhos, né? Que você sempre. O que Deus está dizendo, né? Olha, olhem sempre para a lei, contemplem ela. Pois bem, só que eles têm isso por literal. Hoje, inculcar a palavra é olhar para Cristo, né? Então, hoje, a lei ela não está mais escrita em tábuas de pedra, mas hoje a lei foi escrita no nosso coração. Por isso que a gente pode carregar e não esquecer da palavra, a nosso respeito. Moisés continuou, 10. O Senhor, o nosso Deus, jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram, a casa cheia de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Meu Deus, isso aqui é profético demais. O Senhor, nosso Deus, jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. Olha a promessa de Deus na nossa vida. Só que olha o contexto agora. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, aleluia, que vocês não construíram. A casa cheia de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram. E plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Meu Deus do céu. O que é isso? Descanso, é graça. Sabe, essa é a promessa da minha e da sua vida. Você vai colher o que você não plantou. Você vai habitar em coisas que você não precisa edificar. Teve ímpio que está entesourando para você. Essa é a promessa de Deus. Poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem de Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, o nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da terra, a boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, ele os expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. Nosso futuro, no futuro dos seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos no Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Capítulo 7. Moisés disse ao povo: o Senhor, o nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir. Perdão. Eu não troquei, é 8, né? Antes.
Moisés disse ao povo: o Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Uma promessa aí para você. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Aleluia. São eles: os heteus, os girgazeus, os amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou suas filhas, pois esses povos farão que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem os outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Será e queimem todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou e com sua força os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, o nosso Deus, é único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, de uvas, azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, Ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: esses povos são mais numerosos que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram. E não esqueçam do grande poder com que o Senhor tirou do Egito. Pois o Senhor, o nosso Deus, fará com que esses povos de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Aleluia. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, o nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número de animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês o matarão e ninguém lembrará do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata ou o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor, nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo também estará sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Moisés disse ao povo:
Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. E entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Aleluia. Está aqui, ó, a palavra de Moisés. A resposta de Jesus no deserto, no enfrentamento com Satanás, foi a citação de Moisés, tá vendo? Ele diz: olha, o Deus deixou vocês passar fome para depois deu maná para vocês, para que vocês aprendessem que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lindo, né? É isso que ele está dizendo. Moisés que falou, quando Jesus está falando, ele está citando Moisés, não só de pão viverá um homem. Sabe uma coisa? Quando o diabo falar com você, responda a ele. Mas não responda com o que você acha, responda com o que está escrito. É assim que nós vivemos. A maneira que nós conversamos com os nossos inimigos está escrito. Sabe, o Satanás fala conosco todo dia. Então, setas na nossa mente, seta na sua mente, que não vai dar, que você não tem chance, que você não consegue, que você não dá conta, você não controla. E aí você precisa lembrar o que a palavra diz a seu respeito. Você precisa descansar na palavra. Responda sempre o que está escrito. Qual é a sua verdadeira identidade? O tempo inteiro Satanás provoca medo, né? João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quem está com medo é porque não foi aperfeiçoado no amor. Quem tem medo é porque não... Então, como que se resolve medo? Não é com fé, é com amor. Porque o amor lança fora medo. Às vezes você, em momentos de caos, né, Satanás está o tempo inteiro lançando sentenças para que você fique cheio de medo. Nesse momento você precisa lembrar o quanto você é amado. Lembre seus filhos o quanto eles são amados. Vou falar uma coisa para você. Não apresente um Deus para os seus filhos. Revele um pai para eles. E ensine que antes de serem seus, eles são filhos de Deus. Porque sendo seus filhos, um dia você vai ser limitado. Um dia você não dá conta deles. E nesse dia, talvez eles fiquem com medo. Mas se você revelar e mostrar que eles são filhos de Deus, o pai deles pode todas as coisas. Então eles são filhos de Deus. E você revela para eles um pai. Amém. É isso que Moisés está dizendo agora. Tudo que passaram, lembre de tudo isso. Durante esses 40 anos, verso 4. As roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Meu Deus. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Olha a pedagogia. O Deus fofinho, mas o Deus fofinho, Jesus fofinho. Que Jesus fofinho? É como um pai que corrige o filho. Então, pais, olha aqui a pedagogia. A gente é bíblico, né? Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os ensinamentos e temam o Senhor. 5. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os ensinamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, aleluia, ribeirões e de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, azeite e mel. Aleluia. É uma terra onde nunca faltará comida. Olha a promessa. Ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre.
Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, o nosso Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Dá promessa para o povo. Depois vem Jesus dizendo: e se vocês se preocupam com o que comer, beber e vestir, não vai faltar. Esteja seguro disso, viu? Não esteja correndo atrás, não torne essas coisas propósito da vida. Nunca se esqueçam o Senhor, o nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis, que hoje estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, o nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Meu Deus do céu. Circula isso, por favor. Você sempre lembre. Aí você circula isso aqui e coloca: sola gratia. Somente a graça. Não pense que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que você conseguiu tudo que você tem. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, o nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os outros povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Olha o cenário aqui. Escute, ó Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão. Eles não haviam atravessado o Mar Vermelho, sim? Mas terra prometida é rio Jordão. Olha agora. 2 rios eles atravessam. Primeiro é o batismo nas águas, né? Você sai do Egito. O batismo nas águas é a ruptura com a velha vida que nós tínhamos. Mas agora, para entrar na terra prometida, é necessário ser batizado pelo batismo do Espírito. Agora são águas do Jordão. Tudo é pedagógico aqui. Agora, na terra prometida, para eu e você experimentarmos da vida plena com Deus, é necessário nós sermos batizados no Espírito Santo. Agora vou atravessar o Jordão. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor, o nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, o nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, o que ele está dizendo? Você não vai abençoar porque você é bom. Você vai ser abençoado. Você não vai ser abençoado porque você é bom. Você vai ser abençoado porque Deus é bom.
Portanto, fiquem certos de que Deus está lhe dando essa boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Sim, esse povo é teimoso ou não? Obstinado, duro de coração, gente ruim, incrédula. Crente repolho. Quanto mais cresce, mais se encolhe, mais se esconde. É desse tamanho, mas escondido. Crente tatu. Não pode encostar que se esconde dentro da casca do... Nunca se esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites e durante todo aquele tempo fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas o que tinha dito a vocês no meio do fogo. Quando estavam reunidos ao pé do monte, foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los. E assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor, nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante daquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de bronze, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e joguei no fogo. Depois quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó, e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Masá, em Quibrote-Hattaavá. E também provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, com que a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado desse povo. Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste no deserto para matar. Mas eles são o teu povo, o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Moisés disse ao povo: depois disso o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra iguais às primeiras.
Corte 2 placas de pedra iguais às primeiras e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte. Perdão. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos. Os mesmos que tinha dado a vocês quando falou no meio do fogo, no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas, e eu desci do monte, conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda, e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela região que o Senhor, Deus, escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam, conforme a promessa do Senhor Deus. O que essa tribo recebeu foi o direito de homens servirem como sacerdote de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam as suas ordens. Quer que o amem e vivam de todo o coração e com toda a sua alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo, ele escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são um povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas dos céus. Aleluia. Moisés disse ao povo: Amem o Senhor, o nosso Deus, e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, na presença de todos da terra. A terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez.
Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra por onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão por muitos anos naquela terra boa e rica, que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e de vales, onde nunca falta chuva. Aleluia! Pois a terra que vocês vão possuir é uma terra de vales e de montes, onde nunca falta chuva. O Senhor, o nosso Deus, cuida daquela terra e nunca esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor, o nosso Deus, e servirem de todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, aleluia, de uvas e de azeitonas. Olha só, Deus está falando aqui as temporadas, né? E haverá pastos para o gado, vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixe que o seu coração seja enganado, não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Deus, como é pedagógico isso, né? Deus dizendo o tempo inteiro, só seja fiel. Será que dá para o cego olhar para tudo que eu fiz, promovi, a história, a promessa que eu dei? Eu só quero que vocês se relacionem comigo. Não se distraia pelos ídolos. Que ídolo? Ah, pastor, hoje eu não tenho ídolo, tenho uma imagem. Não, não é esse, não. São os ídolos do coração. É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Tem uma relação. Não sejam atraídos e fiquem entretidos ou distraídos com tudo aquilo que o mundo pode oferecer e que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Tenham cuidado, não deixe que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembre desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis dos braços e na testa, para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. E as escrevam nos batentes das portas nas suas casas e nos seus portões. Meu Deus. Eu dizendo, sabe para onde você olha? Olha para a geladeira, você escreve lá. Isso que Deus está dizendo, para você não esqueça. Sabe que às vezes a gente deve fazer isso, né? Escreva a promessa que Deus deu. Sabe o que Deus falou? O que Deus está falando aqui na palavra, nunca te faltará o pão. Sabe, isso hoje deve estar no nosso coração. Mas se for necessário, coloca na geladeira, no armário, na cama, no travesseiro, banheiro, no espelho do banheiro, coloca. Aí a bênção do Senhor te acompanhará. Coloca lá, nada me separará do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida. Nem principados, nem potestade, nem as coisas presentes, nem as coisas do porvir. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu sou filho amado. Eu sei que Ele tem bons pensamentos a meu respeito. Sabe? É isso que nós precisamos nos deparar o tempo inteiro com a promessa. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus, sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus os expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto do sul até os montes Líbanos no norte, desde o rio Eufrates no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor, o nosso Deus, cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. Moisés disse ao povo, olha agora como é emblemático essa cena aqui agora. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. É Deus dizendo, hoje você pode escolher a bênção ou a maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, o nosso Deus, que estou dando a vocês.
ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, Deus, os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, onde a oeste do Rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer a todas as leis e os mandamentos que hoje estou dando a vocês. Moisés disse ao povo: são essas as leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Será e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali na presença do Senhor, o nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Aleluia! A terra onde vão viver descanso. Quando atravessarem o Rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão no descanso. Então, nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado. E para lá vocês levarão tudo o que eu estou ordenando, isto é, animais que são queimados no altar e outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor, nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar em que o Senhor Deus escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tanto os animais quanto o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais, o sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite, as primeiras crias das vacas, das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta. Todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor nosso Deus escolher. Ali na presença de Deus vocês comerão da carne dos sacrifícios. Vocês e os seus filhos e as suas filhas, e os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. E todos se alegrarão, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembre de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor, nosso Deus, cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para ele ser adorado, vocês poderão fazer ali o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer a carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comem o sangue. Comam o sangue. A vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue, despejem o sangue no chão.
como se fosse água. Obedeçam a essa lei e façam o que o Senhor Deus ordena, certo? E assim vocês e seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas a Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que ele escolher, e ali no altar do Senhor devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereçam também em sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor, nosso Deus, acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. Moisés continuou dizendo: O Senhor, nosso Deus, acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifícios no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês sem acrescentar nem tirar nada. Deuteronômio 13. Se aparece no meio de um profeta ou que sonhos, dizendo que vai acontecer uma outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar a deuses que vocês não conheciam. Não dê atenção a esse profeta ou a essa pessoa que sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus prova para ver se de fato coração e com toda a alma sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, os seus mandamentos e dê atenção a tudo que ele adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. Você percebe esse contexto aqui? Se aparecer algum profeta, alguém que vai dizendo que vai acontecer um milagre, e de fato isso acontecer, então essa pessoa vai procurar levar vocês a adorar ele. Não, isso acontece nos dias de hoje. Entre crentes, sabia? É só aparecer um profeta, dar umas profecias, entrega umas palavras, e acontece mesmo, que as pessoas se tornam devotas do profeta. E não são mais educadas agora em torno da experiência de amadurecer em Cristo. Não. Eles encontram ali um mediador. Falo para você, Cristo Jesus removeu todos os mediadores. Não há mais mediadores entre Deus e os homens. Você percebe? Então, às vezes eu percebo isso, né? Pessoas que eles, profeta, a igreja, a revelação da igreja, de Cristo, família de Deus, não. Eles querem o profeta. Eles fazem do profeta, né? Eles fazem do profeta a ser adorado, venerado, celebrado. E aí, do corpo de Cristo, de amadurecer no Espírito, é abandonado. É isso que Deus estava falando para o povo, dizendo: olha, Deus vai colocar vocês à prova. 4. Sigam as leis do Senhor, nós amam a Deus, obedeçam, dê atenção a tudo que ele toquem somente a Deus e fiquem com ele. Ou o escritor de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Tem esse falso profeta, e assim com o mal do meio do talvez perto de você um filho, uma mulher, ou sua querida esposa, melhor amigo, procurando em segredo levar a outros deuses que você e os antepassados adoravam.
Essa pessoa pode procurar levá-la a adorar os deuses dos países, dos povos vizinhos, ou de povos que vivem em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela diz. Não tenha dó nem piedade dela e não procure mate a pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirarem em pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa que procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, o nosso Deus, que o Egito, onde era. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer coisa como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor Deus amava, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram moradores a adorar que vocês nunca. Aí vocês deverão examinar o caso com cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo, então vocês vão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Também os animais que fazem a cidade. Depois peguem os objetos de valor que encontrarem na praça e queimem tudo. E também a cidade como oferta do nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruína e nunca mais construir uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor, Deus, fará isso se atenção às suas leis, se obedecerem a todas as suas leis que estou dando a vocês, e fizerem aquilo que acham. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor, o nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte, cortem a cabeça, como os outros fazem. Vocês são escolhidos pelo Senhor, nosso Deus. Ouviu? Você está ouvindo ou está cortando? Continua cortando? Você está ouvindo bem? Tá menos? Mais ou mais para menos? Não, brincadeira. Tô cortando. Você me ouve agora perfeitamente? Você está ouvindo bem agora? Sim? Ok. Grato. Grato. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus entre todos os povos da terra que ele escolheu para serem somente dele. 14:3. Não como nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, porcos, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas nenhum tem casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm um casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros, vocês não podem comer.
mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram na cidade de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Todos os anos junte uma 10ª parte de todas as colheitas e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e também da primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas, com que Deus os abençoou, então façam isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença, essa tradução aqui tá pegada. Agora deu. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Elas não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Faça isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Olha Deus ensinando o povo a ser generoso, né? E por fim, nosso último capítulo aqui, para nós encerrarmos hoje. O 7º ano. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Aleluia. Isso poderia estar acontecendo, né? Aleluia. Mas melhorou. Agora é 5 anos caduca. Tá vendo? Você tá na graça. Antes era 7, agora é 5 anos caduca. Tá vendo? Isso será feito assim. Quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Aleluia. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer, quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas serão perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o nosso Deus, o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem em sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida. E faça mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar da liberdade do seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado.
Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, não usem do trabalho dessas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos leve os animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali na presença de Deus, vocês e a sua família comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego, aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue, despejem o sangue no chão, como se fosse água. Amém? Até aqui. Deuteronômio é Deus citando novamente a lei para o povo. Esse povo, então, que agora está entrando na Terra Prometida. Você percebe que Deuteronômio é um resumo de tudo que aconteceu de Êxodo, na verdade, até ali de final de Gênesis, metade de Gênesis, né, desde quando Deus chamou Abraão. Deuteronômio resume tudo isso. Se alguém quiser um resumo do Novo Testamento, do Velho Testamento, é Deuteronômio, né? Ele resume a história do povo de Israel, porque ele começa contando, né? Moisés cita toda a história e conta toda a história e depois cita toda a lei novamente, né? Então, Êxodo é um resumo do Pentateuco. A partir do capítulo 12 ali, né? Quando Deus chama Abraão, que antes disso aí a criação e tudo mais não cita, né? Mas Deus agora, novamente, então, dando a orientação para o povo, porque esse povo vai entrar na Terra Prometida, e sempre lembrando que Deus quer relacionar com esse povo, apontando para a graça e dizendo, olha, tem a bênção e a maldição, vocês podem escolher, né? E o que era antes uma opção, lá no Velho Testamento, em Cristo, na nossa vida isso já se cumpriu. Então é certo que nós seremos abençoados se estivermos em Cristo. Amém. Não é uma dúvida. Nossa vida não é... Irmão, eu estava falando com uma irmã agora pela manhã e eu estava dizendo para ela, vai terminar bem. Vai terminar. Essa é a promessa de Deus. Sabe onde é que vai terminar? Vai terminar em Canaã. E se os inimigos vierem? E se nós somos roubados? Fique em paz. Que vai terminar bem. Só permanece fiel ao Senhor. Só permanece crendo na promessa de Deus. Coloca por frontal entre os olhos. Coloca um tefilim aí para lembrar daquilo que Deus prometeu. Amém? Pois bem, nós adiantamos hoje, né? Adiantamos aqui. Deixa eu ver se é isso. Não. Sim, era até o 9. É isso, né? Até o 9, isso aí. até o 15. Nós adiantamos a leitura de amanhã. Por quê? Porque amanhã nós temos mutirão novamente. Ok? Deixa eu só encerrar aqui. Um minuto.